Olá, bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso, que vai para o ar esta quinta-feira, 25 de Abril, quando a sua data normal seria a próxima segunda-feira, isto porque obviamente também nós nos associamos às comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Estamos a gravar na véspera, dia 24, e vamos falar, para puxarmos a Revolução à esfera internacional, vamos falar sobre exílio. Antes da Revolução, durante a ditadura do Estado Novo, muitos foram os que, devido às suas ideias e à perseguição que essas ideias lhe geravam por parte do regime ditatorial de Salazar e Caetano e da polícia política, da PIDE, escolhiam ou viam-se compelidos a ir viver para o estrangeiro. E depois, com certeza que caída a ditadura, foi com alegria que os vimos regressar. A nossa convidada esta semana é Maria Emília Brederode Santos, que nos últimos tempos da ditadura esteve a viver na Suíça, para onde o seu marido, José Medeiros Ferreira, onde ele se tinha exilado porque era um ativista e um lutador pela liberdade, o que lhe valia a perseguição e a repressão. Também está, olá Maria Emília, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, e eu fico muito honrada e muito contente por ter sido escolhida para o seu programa, ainda por cima do 25 de Abril, não é? Que deve ser o dia, não direi a título pessoal, que esse, claro, o nascimento do meu filho será o dia mais feliz da minha vida, mas digamos, como dia público, é sem dúvida o dia mais feliz da minha vida, com certeza. Ora bem, em estúdio está aqui ao meu lado também a Manuela Goxa Soares, jornalista e camarada da secção internacional, que também se tem dedicado, e muito, nos últimos meses, a trabalhar sobre a memória do 25 de Abril, fazendo parte do conjunto de trabalhos com que o Expresso assinalou este magnífico cinquentenário que nos levará às ruas na quinta-feira. Olá, Manuela. Olá. Não foi só nestes últimos meses que a minha relação com a memória e com o trabalho sobre a memória já vem longa. Não, nos últimos meses, com os 50 anos de 25 de Abril. Com os 50 anos. Com este cinquentenário que comemoramos amanhã. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora bem, a primeira coisa que eu perguntaria à Maria Emília, obviamente, é, porque é algo que julgo que a maior parte dos nossos ouvintes, e sobretudo os que forem mais jovens portugueses, não têm essa noção, é o que é, como é e que sensação é que traz ir viver para um país estrangeiro, não porque se decidiu, não porque se foi para lá fazer uma formação que nos torna mais qualificados, não propriamente por razões económicas que nos permitem ganhar um salário maior, como acontece hoje com muitos dos portugueses emigrados, mas para fugir à perseguição política, para poder viver sem a sombra da cadeia, da tortura que assolou tantos portugueses nos quase 50 anos da ditadura. Como é que se sente quem faz malas e parte para o exílio? Os primeiros tempos, sobretudo, são muito duros. Eu tenho que dizer que eu sou uma exilada, apesar de tudo, sou uma exilada privilegiada, quer dizer, tive muita sorte e para já o próprio conceito de exílio precisava de explicar um bocadinho, quer dizer, de facto, quem era exilado era o meu marido, ou seja, o José Medeiros Ferreira não podia voltar a Portugal sob pena de ser preso, enquanto que eu queria e devia voltar a Portugal, porque eu tinha o meu irmão mais velho, Fernando Brederode Santos, preso em Peniche, eu tinha partido para o estrangeiro, o meu irmão mais novo estava na tropa e os meus pais
entravam Já agora deixe-me só aqui atalhar, o outro irmão de que fala era Nuno Berdarote Santos, que foi durante longos anos um cronista do Expresso, que deixou imensas saudades nos leitores e também com quem ele conviveu nos tempos em que para cá escrevia. E o mais velho Obrigada. foi jornalista. E o Fernando trabalhou no Expresso também como jornalista. Não era jornalista, não é? Era eu já não tive a sorte de me cruzar com eles na nossa redação, mas lembro muito bem destas figuras. Mas isto para dizer que os meus pais tinham ficado aos 60 anos sem filhos, praticamente, ia ter que dar apoio ao meu irmão mais velho, sobretudo, e que, portanto, eu não queria não poder vir a Portugal. Era para mim uma situação muito difícil. Portanto, eu não fui propriamente exilada, eu acompanhei o exílio do meu marido, não é? E isso, aliás, porque a opção as opções que eram dadas aos jovens naquela altura, chamava-se os mancebos, não é? Eram de facto um beco sem saída, não eram opções verdadeiras, não é? Porque a opção era entre ir para uma guerra que se considerava injusta e que se tinha condenado publicamente, ir para a cadeia, ir para a clandestinidade ou ir para o estrangeiro. Portanto, não havia uma boa opção, não é? Nenhuma dessas soluções era uma boa resposta. Cada um optava pelo mal menor, digamos, pronto. E no caso de José Medeiros Ferreira, houve a opção de ir para o estrangeiro. E eu acho que, com todas as dificuldades, foi uma boa opção, porque apesar de tudo, muitos dos exilados puderam preparar-se profissionalmente e ter uma preparação mais atual, mais moderna, digamos, e portanto quando voltámos para Portugal também pudemos contribuir melhor para a reconstrução e para a democracia, para construir a democracia em Portugal, porque tínhamos tido essa experiência e essa aprendizagem. Maria Emília, responda-nos só a uma questão. Em que ano saem de Portugal? Em que ano é que parti? É isso? Sim, e a Maria Emília e o seu marido. Parti em 68. Foram os dois ao mesmo tempo? Não fomos ao mesmo tempo, ele saiu no princípio de, se não me engano, em julho, no princípio de julho. Eu tinha a minha tese para defender, ele saiu uma sexta, se não me engano, eu tinha a tese para defender na segunda-feira seguinte, portanto ainda cá fiquei, e por outro lado também tinha aceito um lugar numa universidade em Bristol, em Inglaterra, e fui primeiro para lá enquanto ele decidia para onde é que ia. Ele foi para Paris, em Paris esteve com vários amigos, contactou com várias pessoas e depois acabou por receber um telegrama do Eurico Figueiredo, psiquiatra e seu grande amigo de 62, um dos grandes amigos da crise de 62, que dizia: vem, tens uma cama, e portanto ele optou realmente por ir para Genebra, pensando que era uma cidade mais pequena do que Paris, embora no centro da Europa, que era mais tranquila e, portanto, poderia também dedicar-se mais aos estudos e ao trabalho do que em Paris e noutras cidades assim mais agitadas. E, portanto, eu logo que acabei o meu contrato com a Universidade de Bristol, então é que parti para Genebra ter com ele. Há bocado o Pedro estava-me a perguntar como é que uma pessoa se sente e tal. Eu acho que era das decisões mais difíceis de tomar, não é? Porque, para eles, sobretudo, não é? Para os rapazes, porque não podiam voltar e não sabiam se alguma vez poderiam, e no caso afirmativo, quando é que isso acontecia. Portanto, era uma aposta numa grande precariedade, mais do que isso, uma grande incerteza, e sem conhecer nada, sem saber para onde é que se ia sequer, não é? Assim, o que valia é que havia de facto muitos amigos lá fora e portanto isso era, apesar de tudo, uma rede de conforto, se quisermos, que era extremamente apreciada nessa altura, mas não se podia sequer combinar a chegada. Eu lembro-me que o José, por exemplo, quando chegou a Paris, tinha a morada de uns amigos nossos, que eram a Milícia e o Kiko Castro Neves, e ele foi para lá, para essa morada, mas não estava ninguém em casa. Ele passou a noite a dormir nas escadas,
ele costumava dizer, ele era uma pessoa muito positiva, muito otimista, diz que foi a única vez na vida que pensou em suicidar-se, mas enfim, no dia seguinte eles lá chegaram e a coisa lá se compôs. Mas portanto é essa sensação de dar um salto no vazio, não é? De não saber o que há do outro lado, que torna os primeiros tempos muito difíceis. Eu depois acho que passada aquela fase em que a pessoa tem que tratar dos papéis, tem que conseguir uma licença, tem que conseguir documentos, tem que conseguir uma casa para viver, uma cama para dormir, alguma coisa para comer, tudo isso, ultrapassado isso, depois, não, depois o exílio até pode ser uma experiência, é com certeza uma experiência positiva, não é? Agora, os primeiros momentos são, de facto, muito, muito duros. E como é que as pessoas que conheceu lá fora, pessoas, digo eu neste caso, suíços ou outros estrangeiros, como é que olhavam para Portugal, como é que encaravam este fenómeno de ver chegar pessoas que estavam ali para não estarem sob o jugo do regime do Estado Novo? Como é que Portugal era visto? Hoje é um país muito mais conhecido, mais frequentado pelos europeus até, em termos de turismo e não só, mas na altura era muito menos, era mais fechado. Como é que olhavam para a nossa situação política e social? Era com estranheza, de facto, e até havia países, eu penso que a França, que não davam asilo político. Quando o José chegou à Suíça, nenhum dos portugueses tinha pedido asilo político, porque a ideia que havia era que a Suíça só reconheceria e daria asilo político aos refugiados de leste, dos países de leste, e não reconhecia a Portugal como uma ditadura, nem a Espanha, nem enfim. Mas de facto o José resolveu insistir, não é? E tinha uma série de passado, tinha uma série de experiências comprováveis do passado, desde ter sido dirigente, depois eleito secretário-geral da RIA, preso pela PIDE, tinha também tinha se candidatado às eleições para deputados de 65, antes de terem, pela oposição, claro está, antes de terem desistido, e portanto tinha uma série de intervenções públicas que era fácil de comprovar, e a Suíça de facto reconheceu-lhe o asilo político e considerou-o exilado e deu-lhe os documentos necessários para ele poder viver na Suíça e até viajar. Mas foi de facto, eu acho que isto indicia bem o desconhecimento que havia sobre a ditadura portuguesa e um certo compromisso mesmo que havia, uma certa cumplicidade que havia na medida em que a ditadura chantageava um bocadinho e fazia um bocadinho aquela coisa, nós estamos aqui a combater o comunismo e tal, e portanto que era na fundo, naquela época dos dois grandes blocos, era de facto, era o grande inimigo, que as democracias ocidentais reconheciam como tal. Eu penso que para isso contribuía o facto de Portugal estar na NATO desde a sua fundação. Acabava por ser uma potência que teve sempre uma relação ambígua com as potências democráticas do Ocidente, e esta questão que a Maria Emília falou do estamos aqui a combater o comunismo, de facto naquela altura havia a chamada cortina de ferro que dividia o mundo ocidental daquele mundo que estava sob a esfera da União Soviética, para onde foram, aliás, muitos exilados, porque eu acho que os exilados também se repartiram muito consoante as afiliações políticas, entre os jovens que, como o José Medeiros Ferreira, saíram do país em grande parte para evitar serem presos e também para não terem que ser mobilizados para as colónias, e depois há pessoas da oposição democrática, e depois há um conjunto de pessoas que na rede que está mais ligada ao Partido Comunista e que muitas vezes vão para os países da antiga Cortina de Leste, do Bloco de Leste. Há também um outro destino, que é um destino importante de exílio,
nesta época. Há vários destinos, mas há um outro que é a Argélia, para onde foram, onde esteve Manuela Alegre, Pedro Ramos de Almeida, muitas pessoas, de onde aliás havia uma rádio que emitia em ondas curtas e que era bastante ouvida cá. E que era bastante ouvida cá. Mas há N destinos, como também há exilados que vão para a América do Sul, nomeadamente para a Venezuela, para o Brasil antes do golpe militar. Por isso, os destinos são múltiplos. Sendo que também nessa altura, por exemplo, o escritor Mário de Carvalho foi para a Suécia, também foi exilado, foi para a Suécia, porque os destinos de facto são múltiplos. Eu tenho estado a fazer um trabalho que envolve uma pesquisa sobre o que aconteceu nas Forças Armadas nessa época e os números de rapazes mancebos que faltam à inspeção, os refratários, que são aqueles que vão à inspeção mas depois não se apresentam à incorporação, e depois mesmo os desertores, que já são aqueles que já estavam no serviço militar, ronda aos 220 mil no período em que a guerra durou, entre 1961 e 1974. E a perguntar-lhe também... Não, eu ia agradecer à Manuela estas referências, a começar pela NATO, que de facto eu deveria ter referido, e depois estas referências, e dizer também que há um estudo, um ensaio muito interessante do Manuel Pedroso Marques sobre o exílio, mas aí abarca o exílio muito mais para trás também, não é? Nós já estava no Brasil, aliás, na altura do 25 de Abril. Exatamente. Eu, já agora, como estamos num podcast da secção internacional, aproveito para referir que o José Medeiros Ferreira, de quem a Maria Emília é viúva, é o autor, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros do primeiro governo constitucional, já tinha tido funções governativas antes, e é o autor daquela que é considerada o primeiro ensaio histórico substancial sobre o 25 de Abril, que foi reeditado ano passado pela editora Chantarim, e aliás, recentemente a editora publicou esse livro em língua inglesa e também em língua espanhola, que é um livro sobre o 25 de Abril. Exatamente. Eu, se estivesse aqui, mostrava. Mas também não, mas também não estamos em podcast, não tínhamos a imagem, mas fica a referência para os ouvintes interessados poderem procurar. Maria Emília, como é que era na altura ter notícias? Nós hoje estamos habituados à distância de um clique, falamos com o mundo inteiro, mas na altura não só as tecnologias de informação e comunicação não eram tão evoluídas, como obviamente que Portugal tinha todo um manto de censura, fechamento, opressão, que dificultava com certeza a troca de informações, o saber o que se passava no país. Eu perguntava-lhe como é que geriam essa forma de comunicar com família, com amigos, e por outro lado, já adiantando para o 25 de Abril, se tiveram alguma informação prévia, se tinham noção de que naquele dia ia passar-se o que se passou. Bem, em relação à primeira parte, portanto, havia bastante cuidado com as comunicações. Por exemplo, o José mandou-me dizer que tinha chegado bem, mas não mandou para a minha casa, não é? Mandou para a casa de uma amiga, e mesmo assim vinha encontrar uma referência a essa carta na sede, no arquivo da PIDE. No arquivo da PIDE, exatamente. Portanto, estavam bastante atentos. Depois, quando aparecia lá visitas, ou quando eu vinha a Portugal, ou assim, claro que tentava trazer informações e documentos que pudessem ser úteis para cá, ou vice-versa, não é? Havia muito, o José assinava muitos jornais e muitas revistas, e isso em princípio chegava lá. Sei lá, Seara Nova, a República, o Diário de Notícias, o Século, o Expresso, quando apareceu, tudo isso podia chegar por assinatura, o que já era muito bom. Quando não se conseguia, era através também de pessoas que passassem por lá, e havia sempre muitos amigos ou familiares que acabavam por passar por lá.
mandava-me do José se tinha tido informações ou não. Não, quer dizer, como eu digo, havia sempre estes contactos através, por exemplo, olha, os pais do Jorge Sampaio iam sempre a um congresso da Organização Mundial de Saúde todos os anos e, portanto, todos os anos o encontrávamos, todos os anos tínhamos algumas notícias. O Dr. Arnaldo Sampaio era médico. Exatamente. Por outro lado, como lhe disse, o José recebia muitos jornais e revistas de cá e enquanto que eu demorava meses a ler as coisas, porque leio tudo e tal, ele tinha desenvolvido uma técnica de leitura bastante rápida e também tinha uma cabeça muito livre e, portanto, lia coisas que, em princípio, as pessoas, nossos amigos, não leriam. Quer dizer, por exemplo, os discursos das autoridades ditatoriais ou militares, ou assim, ele lia aquilo com uma grande atenção, examinava as fotografias também com uma grande atenção. E eu acho que foi isso, e também o facto de ele ter estudado muito os processos de descolonização e de derrubo das ditaduras, que lhe permitiu antecipar com uma tese que escreveu para o Congresso de Aveiro, o terceiro Congresso de Aveiro da Oposição, foi em 1973, abril, se não me engano, por aí, abril, maio, e ele escreveu uma tese em que justamente antecipava, chamava-se a tese da necessidade de um plano para a nação, em que ele falava na necessidade de descolonizar, descolonizar, socializar, desenvolver e democratizar. Já um pronúncio dos 3Ds do MFA. Que terão sido a inspiração dos 3Ds do MFA, justamente. E, além disso, ele nessa tese falava também do modo como poderia haver a transição para a democracia e falava que provavelmente seriam as Forças Armadas ou dentro das Forças Armadas que surgiria uma possibilidade de derrubo da ditadura. E isso, portanto, na altura foi muito mal recebido, digamos, mesmo entre os amigos, achavam que ele estava muito longe da realidade, que não imaginava que as Forças Armadas estavam demasiadamente comprometidas com a guerra para poderem tomar essa atitude. A não ser, houve assim uma ou duas pessoas que disseram que ele tinha razão. Uma foi o Jorge Sampaio, que disse que sim, que ele concordava, mas que era precoce falar nisso. Outra foi o Mário Soares, que também lhe escreveu uma carta com pondo algumas reticências e algumas dúvidas, mas no fundo também estando bastante de acordo. E portanto, depois, quando aconteceu, ríamos-nos a dizer, afinal, quem está fora vê mais ou sabe mais do que quem está dentro. Não é que tivéssemos nenhuma informação sobre isso, o que a única... As informações, como digo, vinham através de coisas publicadas, de jornais, um livro do Spínola, que não é o Portugal e o Futuro, é um anterior, que eu não me lembro o nome, que também saiu em 73 e que ele também leu com muita atenção, e portanto foi esse tipo de leituras e de informações que ele teve e que lhe permitiram fazer essa previsão que saiu tão correta, não é? Quanto ao dia 25 de Abril, a primeira pessoa que nos telefonou foi o antigo padre Joaquim Pinto de Andrade, que tinha estado preso com o José no Aljube, juntamente também com o Niquias Capinakis, e o Joaquim Pinto de Andrade estava com residência fixa, algures para o norte de Portugal, e portanto também é engraçado que tenha sido uma pessoa de fora de Lisboa quem veio anunciar aos amigos do estrangeiro o que se estava a passar. Eu já agora, porque para reforçar esta ligação que a Maria Emília mencionou agora, da comunicação que o José Medeiros Ferreira enviou para o Congresso da Oposição Democrática em Aveiro em abril de 1973,
É importante lembrar aqui que o José Menezes Ferreiras é alguém que está muito atento aos processos de descolonização. É talvez uma das últimas pessoas que entrevista o Amílcar Cabral em Londres, em 1971. Faz essa entrevista com o arquiteto Pedro Jorge para 2 órgãos de comunicação da imprensa clandestina dos exilados. A revista Polémica, que era do grupo que estava em Genebra, a outra, o Boletim Anticolonialismo, que é do grupo que está em Londres. E tem uma longa entrevista que permaneceu desconhecida até ao momento em que o Expresso a revelou, em setembro último, por ocasião dos 50 anos da autoproclamação da independência da Guiné-Bissau, em que, de facto, é um documento importante que pode ser visto no Expresso. Aliás, nós temos o som todo da entrevista que nos foi entregue pelo arquiteto, que nos veio até nós, não foi diretamente, mas pelo arquiteto Pedro Jorge. E essa participação do seu marido é bastante importante, porque prova que ele não só está ligado aos movimentos dos exilados, mas também aos movimentos de libertação das antigas colónias. Por fim, resta-nos falar também, porque o nosso tempo vai apertando, também temos que falar depois do regresso e da sensação de regresso. Claro está, o José Menezes Ferreira depois teve uma carreira política em democracia, desde deputado à Constituinte, ministro no primeiro governo constitucional de Mário Soares, como já disse a Manuela, e depois, aliás, um membro ativo quer no PS, quer no movimento dos reformadores, que depois participou na AD, na primeira AD, e até nesse fenómeno da política portuguesa que foi o PRD de Ramalhianes, acabando depois a vida já outra vez na esfera do PS. E a Maria Emília, obviamente, também teve a sua importante carreira, sobretudo como pedagoga, como especialista em educação, passando, portanto, responsável por currículos de educativos portugueses, também na Fundação Gulbenkian. Foi presidente do Conselho Nacional de Educação. Exatamente. Como é que foi esse regresso e a sensação pós... Quando é que voltaram e como é que isso foi? E como é que voltaram? De avião ou de comboio? Muitas Voltámos perguntas. de avião. Na altura, o Mário Soares chegou de comboio. Muita gente chegou de comboio. É bonito chegar de comboio. Mas nós estávamos a trabalhar, não é? Éramos os 2 assistentes nas nossas áreas na Universidade de Genebra. E eu tinha tido o meu filho em janeiro, portanto tinha tido licença de parte há algum tempo e, portanto, quando aconteceu o 25 de Abril não podia deixar as aulas assim. O José ainda veio cá para tomar um bocadinho o pulso à situação, portanto ele pôde sair assim mais rapidamente, veio cá ainda em maio, penso eu, e depois eu vim e depois começámos a desmanchar a casa, foi bastante rápida a decisão de voltar. Embora ao mesmo tempo com alguma pena também, porque também estávamos apegados àquilo que estávamos a fazer, o que estávamos ambos muito, não é? Mas pronto, eu vim logo no princípio do verão com o Miguel, que é o nosso filho, e aqui houve um grande azar porque ele veio com febre, o médico de lá foi tão simpático, disse, eu sei que vocês vão para Portugal. Houve uma grande festa em Genebra, devo dizer, as pessoas amigas, desde, como digo, o médico do centro de saúde até aos professores, aos colegas, etc., festejaram imenso connosco. O dono do café abriu um espumante para todos. Portanto, foi assim uma sensação de grande festa e que foi muito partilhada por Genebra. Mas, portanto, eu vim com o Miguel com febre, o médico na altura disse, olha, se ele ficasse cá eu não lhe fazia isto, mas como vai, não penso, acho que é ótimo que vocês vão e tal. Portanto, deu-lhe um antibiótico, mas depois o antibiótico, como se sabe, pode esconder sintomas e, portanto, foi muito complicada a entrada, porque ele estava muito doente e depois ele teve que ir para o Hospital de Santa Maria e foi um período bastante difícil, porque ainda por cima também, embora tenham sido muito
muito eficientes e muito profissionais, mas mesmo assim uma revolução num hospital não é a coisa melhor para ter, nem é a melhor maneira de viver a revolução, com certeza. E pronto, depois no final das férias o José voltou também já com as coisas mais ou menos arrumadas e assim, e ele apresentou-se às Forças Armadas, que não o queriam receber, diziam, não, mas já houve uma amnistia e tal, e ele dizia, não, mas eu disse que estaria pronto a reentrar nas Forças Armadas quando estivessem a defender o meu país como devia ser e, portanto, quero vir. E então, ele foi para fazer o resto da sua tropa e eu fui convidada para ir para uma instituição que se chamava Instituto de Tecnologia Educativa, juntamente com outros estrangeirados, a convite do Dr. Rui Grácio, que aliás andou propositadamente a buscar pessoas que tinham formação em educação no estrangeiro, porque em Portugal não havia muito pouco, era só as cadeiras pedagógicas que havia, e depois havia também o centro da Gulbenkian, mas de resto havia muito pouca coisa e, portanto, havia falta de professores já nessa altura, mas havia sobretudo falta de formação pedagógica dos professores, e então nós fomos para essa instituição para fazer formação à distância aos professores. Depois daí fui para outras instituições, fiz um mestrado em Boston, estive no projeto das Escolas Superiores de Educação de Formação de Professores, de formação inicial e contínua de professores. Depois fui para a RTP, depois de ter estado em Setúbal na criação da Escola Superior de Educação de Setúbal, que é uma experiência a que estou muito ligada e que gosto muito, mas depois saímos e eu fui para a RTP, onde Fernando Lopes me convidou para ser diretora pedagógica da Rua César, que também foi uma experiência. E entretanto tinham passado muitos anos sob a Revolução. Convidaram para ir para o Instituto de Inovação Educacional e essa também foi uma experiência excelente, porque era um instituto que promovia e acompanhava as inovações nas escolas e divulgava-as, e portanto também era interessantíssimo dar a conhecer tudo o que estava a acontecer em educação. Em Portugal completamente diferente depois da Revolução dos Cravos. Porque a educação que serve uma ditadura não pode ser a mesma educação que serve uma democracia, não é? E entre outras coisas, queríamos transformar a educação no sentido de ser uma educação para todos, o máximo possível para todos. Toda a gente deixou de ser uma educação seletiva para passar a ser, e muito socialmente seletiva, para passar a ser uma educação que é um direito de todos. Maria Emília, eu gostava aterrou-me, fui contactada pela família de um outro exilado, que foi presidente da Assembleia da República a dada altura, Manuel Tito Moraes, que me enviaram um comunicado que eles não conheciam na Associação de Tito Moraes, que foi encontrado agora num caixote, ainda estão a rever documentos, 50 anos depois ainda há documentos que se descobrem, e que é talvez aquilo que eles consideram ser o primeiro comunicado do Partido Socialista no exterior ao povo português. Está redigido em italiano porque o Manuel Tito Moraes vivia em Roma, e é um comunicado dia 26 de abril de 1974, assinado por Mário Soares, Jorge Campinos, Ramos da Costa, Fernando Loureiro e Tito Moraes, em que saúda a libertação dos presos políticos, que está anunciada, que só aconteceria no dia seguinte, e o fim da política da TGS e da censura e da guerra colonial, que se anunciava também. Estava dado o início do fim da guerra colonial com o processo que se segue a seguir. Então, só a propósito disso, dizer que a libertação dos presos políticos foi, de facto, assim, um momento de grande alegria, com certeza, mas recordaria que deu-se menos relevo à libertação dos presos de Peniche, não é? Às qual estávamos mais ligados através do meu irmão, e foi o meu pai, juntamente com outros advogados do Partido Democrata Social, portanto mais moderados e assim, quem conseguiram que os presos de Peniche, alguns deles como o Rui de Piné, como os irmãos bem, não interessa, que estavam
em Peniche acusados de crimes de sangue e, portanto, não tinham sido imediatamente libertados. Eles conseguiram, este grupo de advogados conseguiu que eles fossem também libertados, e isso também foi um momento muito extraordinário. Que também me orgulho muito que o José Medeiros Ferreira tenha, como ministro do primeiro governo constitucional, ministro dos Negócios Estrangeiros, tenha assinado toda a documentação relativa aos direitos humanos, os pactos das Nações Unidas, os pactos de direitos económicos e culturais e dos direitos políticos e civis, e que tenha assinado a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a entrada no Conselho da Europa, e finalmente que tenha deposto o pedido de adesão à União Europeia, em colaboração, obviamente, não só com as equipas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também com o Primeiro-Ministro, que era Mário Soares. E pronto, é isto. Muito bem, e nós com isto chegamos ao fim do nosso tempo. Perguntava-lhe só uma última coisa, e que é uma pergunta que fazemos a todos os convidados deste podcast. Se pudesse neste momento viajar para qualquer parte do mundo, e eu faço a ressalva não como exilada, mas de sua livre vontade, era para onde capaz é que iria de ir a Genebra, de facto, porque tenho muito boas recordações, tenho lá ido menos do que desejaria, fui lá só logo quando o meu marido morreu, fui lá, portanto há 10 anos, e depois nunca mais voltei, e deixei lá muito bons amigos e muito boas recordações, e portanto talvez fosse a Genebra que eu... Muito bem. Eu faço uma viagem gastronómica, dando uma informação. O presidente Lula da Silva vai jantar com a mulher no dia 25 de abril na residência do embaixador de Portugal em Brasília, e a emenda será bacalhau confitado. Também aterrou no meu e-mail a emenda. Muito bem. Ora bem, eu não podendo ir para Genebra nem para o Brasil, vou pegar nas minhas filhas e vou descer à avenida. Vai dar manifestação. E com estas eu sugestões, também irei à avenida. Com estas sugestões e com saudações revolucionárias a todos os que nos ouvem, despeço-me. O povo unido jamais será vencido. Despeço-me da Maria Emília Brederote Santos com muita gratidão, da Manuela Gosta Soares, da Salomé Rita, que assegurou a edição técnica deste podcast, e de si, Carlos Leitor, que está desse lado a ouvir-nos. Até breve, até sempre. Viva a democracia, viva a liberdade.